Conheça São José veio aqui no município vizinho Palhoça para conhecer um museu particular da Segunda Guerra Mundial. Vem com a gente! Dudevan dos Santos, idealizador do museu, é engenheiro e mora em São José há mais de 30 anos. Começou com carros antigos e que o tempo transformou num acervo histórico de veículos de guerra, indumentárias, vestimentas e documentos da época. Esse caminhão é um caminhão para mim muito interessante. Ele é um caminhão de transporte de tropas da Segunda Guerra Mundial, que é um modelo, é um GMC CCKW 353. Esse caminhão eu encontrei abandonado aqui em Santa Catarina, numa fazenda, embaixo de uma árvore, e resgatei. Ele estava em petição de miséria, e com muita paciência eu consegui estruturar toda a sua lataria e recuperar, e hoje é um caminhão altamente operacional. Nos desfiles de 7 de setembro, esse caminhão participa em todos eles. Muitos dos veículos que o senhor tem aqui no museu, o senhor recuperou. Como é que é a história deles? Eu diria que todos eu recuperei, entendeu? Eu comprei eles jogados, abandonados em ferro velho, em locais de difícil acesso. Resgatei, tragam para cá e aqui eu recupero. Todos eles foram recuperados. O que levou o senhor a criar esse museu, a cuidar dessas peças, dessas fardas, dos veículos? Cada homem tem o seu hobby. E esse é um hobby que eu adquiri. Mas eu gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Para que a gente possa pesquisar muito, para saber o que levou a humanidade a ter um conflito tão violento em que morreu mais de 50 milhões de pessoas. Então, aqui eu não abro ao público, conforme falei, eu abro aos colégios que tragam seus alunos, para que eles possam, agora, enquanto são pequenos, vão se desenvolvendo e vendo este conflito e possam, quando tiverem o seu poder de decisão, procurar o máximo possível evitar um conflito dessa natureza, em que se quer impor sobre a força o pensamento de um povo. Então, isso realmente não pode mais acontecer. Morreram mais de 50 milhões de pessoas nesse conflito. Então, nós trabalhamos para que isso nunca mais possa se repetir. O passeio inicia com a execução do hino nacional. Imagens do Exército Brasileiro também são apresentadas aos alunos. Após o hino nacional, os alunos cantaram o hino nacional e eu passo uma mídia do Exército mostrando o que é o nosso Exército Brasileiro, eu abro essa porta e começamos a visitação nessas viaturas mais pesadas, como esse trator de artilharia da Segunda Guerra Mundial, que foi usada pelos nossos febianos.
na Itália, uma viatura muito interessante, muito rara. Isso trata-se de um trator que puxava o canhão de 155 milímetros, o canhão que é chamado de Long Tom, um canhão antiaéreo. Então essa viatura era destinada a isso. E eu adquiri essa viatura abandonada num ferro velho no Rio de Janeiro e trouxe para cá e restaurei, e ela está em pleno funcionamento. Uma viatura muito interessante. Devan, e esse caminhão aqui? Esse caminhão é muito interessante. Isso é um guindaste usado na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra da Coreia, que a finalidade dele era fazer um caminhão de engenharia, da arma de engenharia, e ele era usado para lançamento de pontes e também para limpeza do leito do rio para que os blindados pudessem passar. Aí só cabe um militar ali? Não, aqui é um militar só, é um carro operacional, ele é só para lançamento de ponte. E ali, o que seria? Ali também é um caminhão? Exato, aquilo lá é uma viatura muito interessante, aquilo é uma carreta oficina, em que ela é colocada no acampamento quando há um conflito e ela tem condições de fazer a recuperação das viaturas, todo necessário. Ela tem torno mecânico, ela tem compressor, enfim, o que for preciso. Se não se conseguir uma peça, você tem condições de fazer a peça no torno. Uma viatura de socorro mecânico. Então, além do que a gente costuma ver muito, que são os caminhões, os jipes, também são os veículos de apoio, né? De apoio, sem dúvida nenhuma. Nós temos as armas de infantaria, temos a arma de cavalaria, temos as armas de engenharia, que se enquadram nessa questão, o apoio logístico que é dado para... Devan, voltando, a gente está falando agora da Segunda Guerra, o Brasil ele enviou militares, enviou também os veículos ou não? Como é que foi essa... Nós entramos na guerra em 1944, porque fomos atacados violentamente pelo eixo. Os submarinos alemães afundaram, morreu muito mais gente na nossa costa do que os combatentes que lá foram. Então nós enviamos a nossa tropa para lá, que nem preparada estava. Ela foi se preparar lá no campo de batalha. E lá nós recebemos o fardamento, recebemos todos os equipamentos e também as viaturas nós recebemos lá na Itália. Outros veículos também estão presentes, como o Jeep utilizado pela Força de Paz Brasileira na ONU. Nós temos também as nossas tropas de paz, que hoje estamos no Haiti. Então aqui eu tenho um Jeep, uma viatura usada pelos nossos brasileiros lá no Haiti, o nosso peacekeeper. Aqui eu tenho também uma farda, é essa vestimenta que ele usa, e é este o Jeep que se usa lá no Haiti. Eu comprei isso também num leilão da Marinha, todo detonado, e já restaurei. Aqui temos o que se usa, o material que o peacekeeper usa lá, os nossos combatentes usam no Haiti. Então ele tem uma instrução toda sobre as doenças, tem a parte de saúde, a parte de lavagem de farda, enfim, para que não pegue cólera e tudo mais. Esse trabalho da Força de Paz do Brasil no Haiti, ele consiste no quê? Isso é o seguinte, a ONU tem as suas forças de paz. Então, se tem um país que está precisando da ONU, ele requisita a ONU e a ONU tem a força de paz. Então, muitos países fazem parte da força de paz, inclusive o Brasil. Então, o Brasil já teve em Suez, o Brasil já teve em vários locais e agora está no Haiti. Com esse problema todo que o Haiti está passando, nós estamos lá dando uma assistência. Então, nós, de abertura de estradas, a vacinação e a controle da violência, nossas tropas fazem esse serviço lá. E o Jeep que esteve na Guerra da Coreia? Aqui eu tenho um Jeep da Guerra da Coreia, é uma denominação de M38. Esse Jeep ele é muito interessante porque ele pode passar no leito do rio, desde que a água venha até aqui, não tem problema, ele pode transportar. E o que ele tem que possibilita que ele passe no leito? Ele é todo blindado, a motorização, o motor de arranque, enfim, distribuidor, é todo blindado. Você pode verificar que a água não tem como afetar, é tudo blindado. Então, por isso, ele tem condições de passar. Esse já é da Coreia? Esse já é da Guerra da Coreia, exatamente. Todo detalhe aqui de proteção. Do Devan mostra o caminhão oficina, que vai em socorro aos veículos com problemas mecânicos durante a guerra. Outra viatura muito interessante é esse caminhão réu,
também da Guerra da Coreia. Esse é um caminhão oficina. Aquela seria uma carreta que ficaria no acampamento. E esse o caminhão ia em socorro da viatura onde ela estava. É um caminhão socorro também. Tem todo o equipamento necessário para fazer um socorro mecânico. O que você poderia destacar desse caminhão? Esse torno mecânico, um torno mecânico que tem condições de fazer peças longas, peças altas, então ele desloca a mesa. Tem também um tanque, o compressor, que é um compressor de 6 cilindros. Temos também o aquecimento, porque a guerra se deu lá muito frio, na época em que nossos pracinhas estavam lá, e isso aqui é um aquecimento que é tocado a gasolina, um aquecimento para aquecer a viatura. Um outro indumentário que chamou a atenção nesse espaço aqui é essa aqui. O que é isso aqui é o seguinte, isso aqui aqui acomoda a metralhadora .50. É um tripé que tem esse alongamento, por quê? Para poder atingir os aviões antiaéreos, seria um equipamento para disparo antiaéreo. E aqui vai uma metralhadora .50 que é a caixa com a munição. Quanto pesa um objeto como esse? Uns 100 quilos. Isso aqui eles carregavam na guerra? Um soldado carregava uma peça, outro soldado a outra. Não, e montava para... E montava na hora para deslocar. Além dos veículos, o acervo também conta com material bélico. As balas são réplicas, mais leves que as verdadeiras, mas quando olhamos, a impressão é que são as munições utilizadas na época. Então aqui nós temos os carros M10, a classificação deles é M10, a função deles era de transportar as balas dos canhões para os seus ninhos onde estavam localizados. Então, aqui ele não era transportado desta forma, ele era transportado dentro de suas caixas, mas eu coloquei assim para que as crianças possam visualizar como que é. Ele é transportado dentro dessas caixas, mas eu coloco aqui para dar uma visão. Isso aqui são tudo o senhor que fez, né? Aqui são o seguinte, tudo isso aqui eu fiz de madeira para poder caracterizar. A cápsula é original, mas o projétil foi feito para dizer como funcionava. E aqueles que estão ali, que é um cilindro, é o mesmo... A mesma coisa, ali dentro... Está dentro do cilindro. Exatamente, ali dentro vão as balas ali de vários calibres. As restaurações dos veículos são feitas no local. Esse veículo é um Jeep do mesmo modelo utilizado pelas Forças de Paz na ONU. A restauração leva cerca de 2 meses. Todos os carros expostos foram recuperados de acordo com o manual original. No segundo prédio estão todas as indumentárias, vestuários e objetos, recriando cenas da época. As bandeiras das nações envolvidas no conflito emolduram o teto. A temática militar, o detalhe de cada objeto exposto impressiona, como esse dicionário utilizado pelos americanos para aprender a língua portuguesa e, assim, facilitar a comunicação com os militares brasileiros. O americano criou um dicionário, isso é uma peça militar. Um dicionário para que os americanos pudessem entender. Na verdade, então era para os americanos entender os brasileiros. Não, entender os brasileiros. Modelos de capacetes, fardamentos, utensílios como cantil, kits pessoais de sobrevivência foram catalogados e identificados, como esse capacete prussiano utilizado na Primeira Guerra Mundial. Uma cena nada comum em cenários de guerra, um consultório odontológico que atendia os militares no conflito. No local, podemos vivenciar o dia a dia desses militares no campo de batalha, como a central de comunicação com telégrafos e rádio. Na cozinha, a estrutura com fogão, panelas térmicas e reservatório para água. Entre os diversos objetos, indumentárias e veículos, Dudevan nos mostra um pedaço de papel, personagem de um momento histórico na Segunda Guerra